Olá pessoal, tudo bem? Então, eu vim aqui dar continuidade ao projeto que é o blog Norte a Sul e venho com um novo vídeo, né, tratando aí dessa trajetória de mudança aqui do norte para o sul do país, saindo de Manaus, indo para Santa Catarina e contando como é que está sendo esse processo, como é que eu já estou agindo, como que eu estou articulando, como é que eu estou vendo, viabilizando. E eu quero compartilhar isso com vocês. Espero que vocês fiquem comigo até o final do vídeo. Vou tentar não ser enfadonha, nem prolixa, mas vou tentar resumir muito bem o que está acontecendo. Enfim, agora faltam 15 dias, não tem mais como voltar atrás, já foi decidido, o medo já saiu correndo. E assim, o que eu tenho adiante de mim, no futuro que está vindo, por vir, é maior do que o que está ficando para trás, né? E eu vou contar aqui uma breve situação e eu espero para aqueles que acreditam em Deus, né, que têm uma relação com o Senhor, não subestimem os rebuliços que Deus cria na sua vida, não subestime as situações, os desafios que Deus cria, porque até nos desafios, até nos dias difíceis, o Senhor tem um propósito na nossa vida. Então, assim, aquilo que você pensa que é pro teu fim, que é pra tua destruição, que é pra tua morte, muitas das vezes é para te gerar vida, para te gerar testemunho, para te gerar uma nova realidade de vida. Então, meses atrás, há praticamente 4 meses atrás, eu passei por uma situação bem delicada, bem difícil, ao qual eu achava que pessoas fossem minhas amigas e dentro de uma realidade ali, de um meio cristão, e aconteceram tantas situações ali dentro que me fizeram repensar muitas coisas, né? E uma delas, assim, é fazer com que eu me aproximasse mais do Senhor. O Senhor usou isso para tratar comigo muitas coisas e, assim, ao invés da destruição que vinha na minha mente, né? Porque o inimigo, ele tem um propósito na nossa vida também, que é de destruir a nossa vida, de acabar com a nossa vida. O Senhor me trouxe vida. O Senhor me trouxe esperança, o Senhor me trouxe renovo, o Senhor me trouxe transformação. E eu sou muito grata a Deus por isso. Não ligue muito para essas motos, porque esse horário começa essas motos aí passarem fazendo esse barulho todo. Mas enfim, continuando. Muitas das vezes a gente não sabe o agir de Deus. E Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele está em todos os lugares, ele escuta tudo, ele vê tudo, ele vê conversas no WhatsApp, ligações, reuniões, grupos, né? Grupos secretos que são feitos muitas das vezes ali para destruir a tua imagem. E a gente muitas das vezes inocente não tem noção, né, do que tá rolando por trás, mas Deus sabe. Até porque o Senhor, antes mesmo da intenção do coração do homem, ele conhece os pensamentos, ele sonda o coração, ele sonda os pensamentos. Então ele sabe de absolutamente tudo, né? E às vezes a gente acaba criando uma expectativa e acaba se frustrando em relação às pessoas, assim como as pessoas também se frustram com a gente, né? E assim, é muito dolorido a injustiça, a rejeição, o abandono, mas às vezes é necessário você passar por isso para que Deus possa operar o agir dele na tua vida. Então, assim, vocês não estão conseguindo entender isso, mas lá na frente vocês vão entender. Se você também está passando por um momento de recomeço, fica por aqui comigo, tá bom? Porque esses vídeos que eu tô criando são justamente sobre essa jornada. E também pode ser um momento aí que você tá passando de desafio e você quer um novo sentido para sua vida e talvez você se identifique com essa história. Eu tô gordinha, mas tô no processo aí de treinar e perder esses quilinhos extras, que eu tô só papada aqui, ó. A papada tá falando antes de mim. O rosto, só uma bola, mas enfim. É a realidade, né, meus amigos? Ninguém é perfeito e a gente tá aí sempre em busca de melhorias, né, pra nossa vida. Mas vamos lá. Então eu te convido
a seguir o meu canal, né? A curtir, a comentar. Inclusive, eu quero te fazer uma pergunta. Vamos ter essa troca, né? E fazer uma pergunta se você também está, né, sentindo que Deus está falando agora é a sua hora. Agora vai, que agora é o momento da mudança, é o momento de renovo. Vamos fazer essa troca, vamos nos fortalecer. Eu quero saber aí nos comentários, eu vou responder os comentários, não vou ficar sem responder. E muitas das vezes não é só uma mudança, é um propósito de Deus, né? Eu acho que Deus, ele ouviu minhas orações. Eu vinha sentindo que a minha vida estava numa zona de conforto muito grande, que eu estava vivendo umas situações que estavam me deixando muito paralisada e eu precisava de um start, eu precisava de um estalo, eu precisava seguir minha vida, eu precisava de renovo e eu comecei a orar para Deus em relação a isso. Comecei a pedir para Deus fazer uma mudança na minha vida, para Deus transformar a minha realidade. E para acontecer isso, eu não sei como, mas veio esse sentimento de que eu precisava sair de Manaus, eu precisava sair dessa atmosfera, eu precisava sair dos ambientes que eu frequentava, do meio que eu vivia e senti que essa mudança ela era necessária. Então eu me abri. Não foi fácil. Quando você olha assim, tá sendo fácil para Poliana, não tá sendo fácil. No início deu medo, no início foi bem desafiador. Eu tive que trabalhar o meu próprio psicológico, a minha própria mente. Apesar de tudo estar colaborando para eu ir, a minha mãe, a minha irmã, a minha tia, todo mundo apoiando, minha família, minhas amigas, e assim, tudo colaborando, tudo colaborando, mas a minha cabeça, assim, eu ficava, Deus, eu trabalhei tanto, eu criei um conforto para mim, eu tenho tudo na minha casa, eu vou por aí, eu vou ter que recomeçar, eu vou ter que passar perrengue de novo, eu vou ter que... Só que às vezes é necessário, porque a zona de conforto, ela é maravilhosa, ela é muito boa. Mas a zona de conforto, ela também tem um lado negativo, né? A zona de conforto, ela pode te deixar paralisada. Quando você tem muito a crescer, quando você... Lembrando que numa das minhas orações eu pedi para Deus que eu queria viajar, eu queria conhecer vários lugares do mundo e eu queria sair dessa zona de conforto que eu estava vivendo. E eu vi nessa possibilidade, né, nesse rebuliço todo que aconteceu, essa oportunidade de fazer isso agora. Por quê? O tempo, ele vai passar. Eu indo ou eu ficando. E se eu não for agora, porque essa mudança já era para ter feito quando eu tinha 17 anos, quando a minha mãe conversou comigo para eu ir para a França, passar um tempo lá com uma amiga dela que tá morando lá já há muitos anos, já tem uma vida estabilizada. E eu, com medo, eu disse que não queria ir, que eu queria fazer faculdade, que eu queria estudar, que eu queria uma vida... queria construir a minha vida aqui mesmo, né? Mais próximo da minha família. E agora surgiu essa oportunidade. Então, se eu não for agora, eu não vou mais. E eu preciso dar continuidade nesse plano, né? E o tempo vai passar eu indo ou eu ficando. Então eu decidi ir. Não tenho filhos, não tenho marido, não tenho nada que me prenda. Então eu preciso me dar essa oportunidade. E é o que eu tô fazendo. Nesse meio tempo, né, que eu não fui assim como a minha amiga Kelly, que decidiu do nada, abandonou tudo e foi embora, não. Eu tive um processo, eu organizei os meus documentos. Minha identidade estava vencida, tem uma validade de 10 anos. Na hora que eu fui bater para tirar a passagem, deu o documento inválido. E aí eu fui ver todos os meus documentos, fui ver passaporte, identidade, título eleitoral, meu título estava com pendência. Tive que regularizar meu título, fui na faculdade pegar meu histórico, fui na faculdade pegar as minhas notas, tudo, né? Porque eu quero dar continuidade aos meus estudos lá. Então eu aproveitei para ver a questão do meu carro também, porque eu coloquei ele à venda, mas depois eu me arrependi. Eu vou fazer os ajustes que eu tenho que fazer de lá para cá, né? Eu tenho uma amiga que eu deixei uma procuração com ela, que é a Gisele, então a Gisele vai ficar responsável por isso. E eu vou pegar uma grana, vou falar com o mecânico, né, para ele ver o que tá precisando trocar. E futuramente eu vou pegar esse carro para lá, para eu não ficar sem locomoção. Ou se eu conseguir vender de lá pra cá, que ele tá no anúncio da OLX, eu ainda não tirei.
eu vou vender. Enfim, eu tô nessa situação, mas eu não fiquei parada. Eu comecei a ir em sites de emprego, né, e vi muitas opções. Recebi muitos contatos de lá, eu acredito que uns 10 contatos de entrevista. Um seria assim para amanhã e eu ainda tava aqui, entendeu? E algumas empresas fizeram entrevista online comigo, inclusive eu gravei uma bem legal, eu vou colocar futuramente no canal para vocês terem uma ideia do que eles perguntaram, né? Perguntaram até pretensão salarial. E assim, eu respondi dentro do questionário deles, né, do que eles perguntaram, para você ter uma base de como mais ou menos é que acontece o online. Eu vou deixar salva aqui essa entrevista. Mas em contrapartida, como eu ainda estou utilizando ela, né, para alguns contatos que estão acontecendo, eu vou por hora deixar no privado mesmo, no off, né, para distribuir só para as empresas. Mas futuramente, assim que eu estiver trabalhando em Santa Catarina, eu vou colocar ela à disposição no canal para vocês acompanharem. Enfim, eu precisava fazer esse vídeo, o canal tá desatualizado, né? Eu meio que dei uma parada porque eu tava resolvendo algumas coisas aqui, já tô organizando as caixas da mudança, eu vou até colocar aqui pra vocês verem como é que tá a zona aqui na minha casa. Mas eu tô fazendo dentro do meu tempo e também tô fazendo tudo sob a vontade de Deus. Deus tá colaborando para que todas as coisas ocorram, todas as coisas aconteçam. E assim, gente, eu tô numa relação muito pessoal com o Senhor. Todos os dias eu faço meu devocional, eu oro, eu louvo ao Senhor, porque é Ele que é a minha força. Eu sou sozinha aqui em Manaus, então eu tenho família, mas a minha família tem, né? É uma família, então assim, eu moro na minha casa. Eu tenho família, a gente se encontra no final de semana, mas eu volto pra minha casa, então na minha casa só eu e Deus, né? Não é um ditado popular, é realmente só eu e Deus. Então assim, eu tenho uma relação com o Senhor. A todo tempo o Espírito Santo me incomoda para orar. Eu sinto aquela necessidade de orar, sabe? Fica algo assim me chamando, tipo, ora, 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 ora. E às vezes eu, pela minha carne, não ajoelho para orar, mas às vezes o chamado tá tão grande que eu vou pro pó, eu vou orar e vou buscar o Senhor. E tá sendo muito bom, sabe? Tá sendo uma relação maravilhosa. Eu tô muito apaixonada pelo meu paizinho, pelo meu Deus. E assim, como hoje eu conversei com ele, eu queria voltar ao primeiro amor, que foi quando eu me converti ao evangelho, que eu recebi um amor assim sobrenatural, que eu nunca senti em toda a minha vida. E eu queria voltar a esse primeiro amor. Eu sei que não é fácil, porque a gente tem que matar a nossa carne todos os dias, mas eu tô me esforçando para viver sobre a graça, né? Sob a graça do Senhor, debaixo da graça de Deus. E da misericórdia dele também, porque sem ele eu não sou nada. Ele é tudo, ele é minha vida, ele é o ar que eu respiro, ele é os meus planos, ele é o meu futuro, ele é o meu presente, ele é o meu alimento, ele é o meu sustento. Ele é tudo na minha vida. Então, sem Deus eu não sou absolutamente nada, nem ninguém. E eu reconheço Deus em tudo na minha vida, em tudo. E quero continuar tendo essa relação com o Senhor. De verdade, eu sei que eu não sou nenhuma santa, eu tenho um passado e futuramente eu vou dar o testemunho aqui pra vocês também. Tudo no seu tempo, mas assim, eu não tenho nada oculto diante de Deus, nada, nada, nada. Tudo que aconteceu na minha vida, tudo que acontece, tudo que eu penso, tudo que eu falo, é do conhecimento de Deus. E assim, hoje ele é meu melhor amigo, ele é tudo que eu tenho de mais precioso. Então, eu convido vocês a ficarem aqui comigo. Quem estiver chegando através da plataforma do YouTube, dá um oi aqui, né? Sejam bem-vindos, sintam-se bem-vindos, abraçados. Eu vou responder todos os comentários que forem colocados aí, né? Alguma pergunta, algum questionamento. Se tiverem ideias de alguma coisa ou tiverem dúvida, vocês podem colocar aí. Tô começando esse canal e quero muito contar com o apoio de vocês, tá bom? Um beijo.